A eleição para a presidência da Câmara já tem 8 nomes confirmados na disputa. E um dos candidatos é o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que gentilmente nos atende para falar, claro, sobre as propostas dele para casa. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bem, tudo bem, bom dia. A satisfação está no ar mais uma vez com vocês, Thiago, Adriana. Bom dia. Bom, deputado, depois do início da vacinação aqui no Brasil, ainda muito tímida, e essas discussões sobre logística do governo federal para atender as vacinas, cresce também muita pressão para um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E as pessoas que defendem o impeachment depositam em alguns candidatos à presidência da Câmara essa possibilidade de que o impeachment vá para frente. Essa pode ser uma das chances que os defensores do impeachment têm votando no senhor, e é possível que o senhor leve à frente esses pedidos de impeachment? Olha, Thiago, na verdade, os pedidos de impeachment que estão protocolados já até agora, de acordo com o próprio presidente Rodrigo Maia, que é um desafeto do presidente Bolsonaro, não tem um crime de responsabilidade claramente definido. Isso é o que o Rodrigo Maia tem dito, né? E a nossa assessoria técnica da bancada do Novo também tem avaliado todos os pedidos para avaliar aquele que eventualmente possa ter a aprovação, né, ou a sua apreciação, a admissibilidade na Câmara dos Deputados. Não é algo que nós vemos nesse momento. Nós entendemos que o impeachment ele não é um recall de um mandato de um presidente eleito democraticamente. O processo de impeachment é um processo que demanda um crime claramente definido de responsabilidade. Agora, realmente há fatos pretéritos aí e que talvez continuem em andamento no Palácio do Planalto que nos ensejam muita preocupação, como, por exemplo, o uso da ABIN para fins pessoais. Nós, da bancada do Novo, inclusive, fizemos requerimentos de informação, obtivemos respostas, fizemos novos requerimentos de informação ao Palácio do Planalto, ao Ministério da Economia, à Receita Federal, para entender melhor o assunto, mas entendemos claramente que é preciso ter uma configuração de crime de responsabilidade para poder abrir processo de impeachment. Senão, acaba sendo apenas mais um tumulto na democracia e nas instituições que não é bem-vindo a toda hora, como, lamentavelmente, algumas pessoas acabam propondo. Então, acho que de lado a lado nós precisamos buscar, nesse momento, lembrar que vivemos num período de pandemia, grave crise sanitária, precisamos arrefecer os ânimos, não acirrá-los ainda mais. Infelizmente, tanto a oposição como muitas vezes o presidente da República também acabam atuando mais para dividir a sociedade, para unir, e eu, como candidato a presidente, eu quero unir os deputados federais aqui da Câmara dos Deputados. Nós temos 513 deputados, nós precisamos andar em conjunto, um momento sério da nossa nação, e há outras pautas muitíssimo importantes que precisam ser aprovadas. Reformas que não foram pautadas até o fim do mandato do Rodrigo Maia, como a tributária e administrativa. Nós precisamos avançar no combate à corrupção e nas próprias reformas da Casa Legislativa da Câmara dos Deputados. Deputado, agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Deputado, bom dia. Bom dia, Diogo. Deputado, os dois candidatos à presidência da Casa que estão encabeçando essa disputa, o deputado Arthur Lira e o deputado Baleia Rossi, ambos têm acusações de corrupção. Em um dos casos, inclusive, já há condenação por improbidade administrativa. O que isso revela sobre o momento político atual? A agenda anticorrupção foi abandonada no país? A gente fica muito preocupado com isso. De fato, tudo aquilo que foi prometido na campanha eleitoral passada, pelo menos no que se refere à bancada do Novo, vem sendo cumprido à risca. Então, nós estamos dizendo nessa campanha que é preciso olhar para o currículo dos candidatos e ver aqueles que realmente têm compromisso com o combate à corrupção. Nós votamos contra o juiz de garantias, que, independentemente, né, do conceito, foi inserido no pacote anticrime só para atrasar a Lava Jato, só para atrasar as atuais operações de combate à corrupção. Nós somos contra a lei de abuso de autoridade. De novo, nós não somos a favor de abuso de autoridade nenhuma, nós somos contra tentar amordaçar quem está fazendo investigação. Nós fomos, ao longo desse período, contra uma série de outras medidas, como a retirada do COAF do Ministério da Justiça, enquanto os outros dois candidatos que têm mais sido mencionados na mídia, têm maior apoio de partidos políticos, foram a favor dessas medidas. Então, de fato, se nós olharmos para o currículo dos candidatos, e sem falar
na questão realmente criminal, como você trouxe aqui, a nossa candidatura é a que mais traz a certeza de que nós vamos seguir naquilo que em 2018 foi eleito como pauta prioritária para o Brasil, que foi o combate à corrupção. E, deputado, o senhor chegou a citar que o Poder Legislativo estaria muito submisso ao Judiciário, que inclusive Câmara e Senado estavam praticamente se tornando vassalos do STF, e exaltou a importância da pressão popular no recente caso em que cogitou-se Rodrigo Maia e Alcolumbre a reeleição nas presidências. Até quanto o senhor acha que realmente a voz das ruas do povo interfere nas decisões no Congresso e como a Câmara poderia ter uma conduta mais independente do Supremo? O que está acontecendo é muito sério e não é de hoje, já é de alguns anos, mas vem se deteriorando a relação entre os poderes, né? Se deteriorando em determinados momentos e em outros, e justamente por causa da confusão das funções, né, de cada um dos poderes. O Tribunal Constitucional é um tribunal que deve avaliar a constitucionalidade das leis aprovadas pelo Parlamento e não legislar. Não deve alterar aquilo que está na Constituição, né? Num verdadeiro golpe, a vontade do Constituinte lá atrás, quando, por exemplo, tentou-se interpretar de outra forma aquilo que está claramente expresso na Constituição, ou seja, que não há reeleição durante uma mesma legislatura para a Câmara ou para o Senado. E, infelizmente, nós estamos vendo, de fato, muitos acordos de bastidor feitos entre deputados e ministros do Supremo Tribunal Federal, sobreporem-se aquilo que diz a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso nós não podemos aceitar. E o presidente da Câmara dos Deputados é a pessoa que mais poder detém no país para poder botar a bola no meio de campo e dizer: nós somos a representação da vontade do povo, nós estamos aqui em uma democracia representativa, democracia constitucional, ou seja, que tem uma Constituição, uma democracia liberal, ou seja, que as garantias fundamentais, as liberdades individuais são respeitadas. Nós, deputados federais, somos o poder constituinte e o poder que emana no povo é representado nas nossas ações. E por isso nós queremos dar um basta nessa relação que há, muitas vezes promíscua entre os poderes e que não pode prosperar. Deputado Marcel Van Hatten, duas questões falando sobre o formato dessa votação no Congresso Nacional. Primeiro, há uma discussão sempre, a cada 2 anos, se essa votação deveria ou não ser aberta. E a discussão específica desse ano é se a votação deveria ser presencial ou não, se poderia ser remota por causa da pandemia. Quais são as duas posições do senhor em relação a isso? Tiago, de fato, a pandemia está gerando desafios para todos nós, né? É uma situação delicada. Na verdade, são 513 deputados que vêm de todos os estados. Eu tenho predileção pela votação presencial. Eu acho que é importante os deputados estarem aqui, conversarem uns com os outros, mas com toda a segurança possível, com todos os cuidados, com o menor número possível também de assessores presentes. Afinal de contas, essa casa aqui, se nós falarmos de 513 deputados, cada um tiver 4 assessores próximos ao plenário ou trabalhando próximo aos locais onde haverá urnas de votação, vai acabar gerando aglomeração. Então, nós precisamos ter todos os cuidados necessários. Quanto à votação secreta ou aberta, eu defendo que seja secreta, mas entendo que cada deputado deveria abrir aos seus eleitores como ele está votando, se entender que deve ser assim, e principalmente se o eleitor pressionar o deputado nesse sentido. Acho que o voto secreto, ele protege o eleitor como ele protege o eleitor na votação geral que nós participamos, né? O voto secreto foi uma conquista do cidadão brasileiro, aliás, em todo o mundo nós temos o voto secreto em eleições, que é diferente de voto em temas, como projetos de lei, etc., que aí sempre precisa ser aberto. Agora, em eleição como essa para a Câmara dos Deputados, eu tendo a continuar sendo favorável ao voto secreto de cada parlamentar, mas eu estimulo que cada um abra individualmente o seu voto para seu eleitor, para que o eleitor saiba como ele está votando de livre vontade do deputado. E assim também se conhece quem realmente está preferindo votar em um dos candidatos que representam mais do mesmo, né, mais aquilo que já vem sendo feito há muitos anos aqui na Câmara dos Deputados, e quem está optando por uma candidatura diferente,
que vai representar verdadeira independência para o Poder Legislativo, seriedade na condução dos trabalhos, mais democracia para que todos os deputados possam participar das decisões aqui da Casa Legislativa e que possa devolver para a população brasileira o sentimento de estar bem representado na Câmara dos Deputados, que faz anos que o povo não tem esse sentimento em relação ao Congresso Nacional. Diogo? Deputado, o senhor colocaria na pauta de votação uma extensão do auxílio emergencial? Depende de como o governo vai encaminhar esse assunto agora nos próximos meses. Nós temos uma situação muito difícil fiscalmente, nós precisamos estar atentos ao teto de gastos, não estamos mais na PEC do orçamento de guerra que antes vigorava. Nós precisamos ter essa noção de que qualquer auxílio a mais do que aqueles que já são concedidos hoje, nós já temos auxílios aos mais vulneráveis, como o Bolsa Família, eles vão ser pagos por nós mesmos e principalmente pelos mais pobres de todos os brasileiros ao longo dos próximos anos e décadas. Nós estamos com um nível de endividamento histórico, é algo de que nós não temos muito como fugir por conta da pandemia, mas nós precisamos ser mais criativos na solução para estimular a volta do emprego no nosso país e garantir uma retomada menos artificial, né, das condições sociais da população brasileira. Então vai depender de como o governo conduzir esse processo. É claro que é algo que a gente precisa discutir com todos os partidos políticos, a necessidade ou não de fazer um novo auxílio emergencial, mas é preciso ter, a meu ver, em primeiro lugar, profunda responsabilidade com as contas públicas que, no fundo, são lastreadas no dinheiro que o pagador de impostos dá para o governo e que já não existe, já é todo ele, né, hoje impresso praticamente, né, hoje o dinheiro que nós temos todo lastreado em dívida a ser pago no futuro. Deputado, o senhor já se mostrou também a favor das privatizações, inclusive ao criticar o presidente Jair Bolsonaro, a postura dele com relação à desestatização da CEAGESP, dizendo que ele foi contraditório nos posicionamentos, e também o senhor vem dizendo com frequência sobre a importância das reformas para o nosso país, disse até que, se presidente da Câmara, gostaria de ver a reforma tributária aprovada já em fevereiro. Acha que esse prazo seria possível mesmo? Sem dúvida, acho que a gente precisa começar a agilizar aquilo que está parado na Câmara, né? Nós somos um partido independente, a gente não tem problema em elogiar quando o governo tem méritos e criticar quando ele age contrariamente àquilo que estava previsto, né, na campanha eleitoral. Nós já elogiamos a aprovação da reforma da Previdência, já dissemos também que uma série de estatais foram blindadas, o que foi muito importante para que a corrupção que havia anteriormente não se tornasse mais uma vez nesse governo regra, né? Claro que a gente não tem controle sobre tudo o que está acontecendo, a gente precisa manter a fiscalização constante e a gente, como bancada independente, tem feito requerimentos de informação toda vez que a gente acha que há indícios de irregularidades em algum lugar. Agora, quanto às privatizações faltantes, nós até continuamos muito críticos ao fato de que algumas delas já deveriam ter sido pautadas e não foram. Por exemplo, a privatização dos Correios. Ela continua parada na Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto e é uma das mais urgentes para o nosso país. Nós precisamos tratar também da privatização da Eletrobras e tantas outras que acabaram fazendo, inclusive, com um excelente secretário desistisse do posto que ocupava aqui na esplanada dos ministérios, Salim Matar, e acabasse, né, retornando para Minas Gerais. Ele vinha fazendo um excelente trabalho, mas não só por conta do Palácio do Planalto, mas também do próprio Congresso Nacional e do dito establishment, via que as coisas não andavam. Então, como presidente da Câmara, eu vou ter uma postura de buscar privatizar, sim, o máximo possível de estatais para devolver as atividades econômicas para a população brasileira. Não tem sentido o governo ter atividade econômica nas áreas em que atua. Por exemplo, inclusive, sim, você falou da CEAGESP, né? Frutas e verduras dentro de um galpão, com todo o respeito que eu devo a todos aqueles que lá estão, tenho certeza que eles podem atuar muito melhor sob um regime de concessão ou dentro da iniciativa privada do que administrados pelo governo, por mais esforço que o governo possa fazer para melhorar a gestão. Então, para encerrar essa resposta,
tenho convicção de que é possível aprovar sim a reforma tributária logo no início desse primeiro semestre do ano. É possível avançar na reforma administrativa. O deputado Thiago Mitrô é o nosso responsável pela frente parlamentar da reforma administrativa aqui na Câmara dos Deputados e destravar a pauta econômica de vez para a gente poder ter um desenvolvimento melhor no nosso país. Deputado Marcel Van Hatten, candidato à presidência da Câmara pelo Partido Novo. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Muito obrigado, Thiago, Adriano. Um abraço a todos. Jogo também. Bom dia.